Bom, agora vamos falar também de governo federal, mas do líder dele que está aqui em São Paulo. O presidente Lula recebeu alta hospitalar neste domingo após passar 6 dias internado no Hospital Sírio-Libanês em São Paulo. Ele foi submetido a uma cirurgia para drenar um hematoma na cabeça, causado por uma queda em casa ocorrida em outubro. Apesar da gravidade inicial, os médicos informaram que a recuperação foi acima do esperado. Lula ficará em São Paulo até a próxima quinta-feira, dia 19, quando fará uma tomografia de controle. Se os resultados forem positivos, ele poderá retornar a Brasília, mas deverá permanecer em repouso e evitar atividades físicas e viagens internacionais. Preciso me cuidar. Nunca penso que vou morrer, mas tenho medo, afirmou o presidente em entrevista coletiva após a alta. Aliás, vamos acompanhar um trecho dessa entrevista coletiva. Na segunda-feira eu acordei sentindo algumas coisas estranhas. Nos meus passos, a dor de cabeça continuou e eu ainda continuo achando que era por causa do sol. Quando foi no final da tarde, eu mandei chamar a doutora Ana no meu gabinete e disse para ela que eu estava sentindo umas coisas estranhas. Eu estava sentindo meus passos mais lerdos, eu estava com os olhos vermelhos, eu estava com muito sono, a toda hora eu abri a boca e falei para ela, acho que é bom a gente ir no médico. E quando eu fui no médico, 6 horas da tarde, sabe que os companheiros aqui de São Paulo viram a tomografia que foi feita, sabe, em tempo real para eles ficaram assustados e pediram para mim vir urgente para São Paulo. Então, como eu achava que eu estava curado, eu confesso a vocês que eu fiquei um pouco assustado pelo volume de crescimento da quantidade de líquido na minha cabeça. Eu fiquei preocupado e com a urgência que eles pediram para me vir para cá, nós decidimos vir rápido. Lamentavelmente o meu avião não estava em Brasília, estava no Rio de Janeiro. Eu tive que esperar o avião vir do Rio de Janeiro para me pegar. E quando chegamos aqui, eu nem sei em quanto tempo eles demoraram para fazer a cirurgia, que foi abrir a cabeça, foi tirar o líquido, foi jogar muito soro na minha cabeça e foi para tirar o líquido. E eu, graças a eles, graças a Deus, graças, sabe, a Janja e graças aos enfermeiros que trabalharam, às pessoas que cuidaram de mim. Pois é, o que é que você achou dessa entrevista, Rodolfo Borges? Boa tarde. Boa tarde. Bem, achei que ela, pelo tom que o Lula usou, demonstrou que a gente já vinha falando aqui. Não era um quadro simples como os médicos ao longo de toda a internação vinham dizendo. Isso foi, inclusive, essa tentativa de amenizar a situação foi questionada em público por especialistas nas redes sociais e a gente chamou atenção para isso. Agora que o Lula recebeu a alta e está agora em casa aqui em São Paulo, porque ele não pode ir para Brasília ainda, porque vai ter exames, a gente já falou sobre isso, mas é relevante que ele que ele tenha recebido a alta e que ele não possa voltar para Brasília. Porque aí fica, de fato, mais uma questão sobre como essa questão médica está sendo conduzida. Se recebeu alta e tem limitações, por que recebeu alta se a previsão era terça-feira ou a expectativa era terça-feira? No meio dessa internação toda, de se questionar muito o discurso e a forma como foi tratada a questão, até porque depois que ele sai, recebe a alta, o médico dele, Roberto Calil, admite, e só então admite que era uma situação de preocupação, como o próprio Lula relatou nessa entrevista coletiva. Então tem essa questão, está se recuperando. Inclusive, o ministro da Fazenda, a gente estava falando, o Wilson estava detalhando a tentativa do governo federal de aprovar no Congresso, além da reforma tributária, o pacote fiscal do governo de corte de gastos. O Haddad foi agora de manhã à casa do Lula, na saída deu uma entrevista coletiva e quando estava ali dizendo que uma futura reunião ministerial depende do quadro do presidente, do que os médicos vão dizer, ele percebeu que já estava indo mais uma vez para esse lado da fraqueza e aí falou, mas olha, me surpreendi muito porque o Lula está muito animado, está corado, a recuperação vai... Então assim, tem de fato, e a toda hora, sem querer, os agentes do governo fazem isso, eles demonstram, eles expõem sem querer que o Lula tem um quadro
de uma pessoa que tem 79 anos de idade e teve um ferimento de gravidade na cabeça e teve que passar por uma cirurgia de emergência. Não é trivial isso. Se a gente for lembrar, só antes de passar a palavra para o Wilson, ele está de alta hospitalar, ele ainda não está de alta médica, ele ainda está aqui, precisa fazer esse exame na quinta-feira, só depois disso ele poderá, então, tocar a vida. É como se ele estivesse em casa de home care, digamos assim, até saber se realmente a evolução foi conforme os médicos esperam. Wilson. O Rodolfo ele tocou num ponto importante, meu caro Zé Inácio, que é a questão da transparência. De novo, há uma tentativa de fato muito clara do PT e dos integrantes do Palácio do Planalto de passar uma imagem que não corresponde à realidade. E aí, parafraseando Kant, não é? Quer dizer, se você cria uma situação de mentira, é muito difícil você conseguir, né, recuperar a credibilidade de um ser social que, de vez em quando, apela para mentira. Então, é muito complicado. E nesse caso específico, a transparência ela é fundamental. Estamos falando de um chefe de Estado. Não adianta o Palácio do Planalto tentar criar um cenário de que o Lula está melhor do que de fato está. Isso só aumenta a sensação de instabilidade, inclusive democrática, porque fica aquela especulação, não é, sobre o estado de saúde do presidente da República, e isso, de fato, interfere em várias outras camadas da sociedade. Então, não dá para brincar com isso. Essa que é a grande questão, meu caro Zé Inácio. Não pode se brincar com isso. E esse episódio, ele confirma de forma cabal até uma possibilidade de mudança na política de comunicação do governo Lula, tá? Tem uma imagem que me chamou muita atenção nessa coletiva, meu caro Inácio e Rodolfo, que foi a Janja do lado do presidente da República. Parece algo muito simples, né? Da esposa do presidente está ali do lado, dando força para ele, etc, etc. Mas em política, a gente precisa analisar os gestos, a gente precisa analisar os símbolos. E você ter uma mulher do lado do Lula no momento em que ele teve um problema de saúde desse tipo, de fato é uma imagem muito forte e mostra, sem dúvida nenhuma, que a Janja ela vai assumir esse controle cada vez maior da comunicação do governo Lula. E isso é um problema seríssimo para o Paulo Pimenta. De novo, aí vamos juntar... Oi, desculpa, Inácio. Eu estava concordando com a sua colocação. Então, só para a gente encerrar, então, você vê que juntando o fato do Fernando Haddad já sair pela tangente de uma eventual reunião ministerial e o fato da Janja estar do lado do Lula, você já tem todo o cenário, e isso nós já temos apuração, de que o governo federal já prepara para janeiro ou início de fevereiro uma ampla reforma ministerial. E aí, nessa reforma, provavelmente você vai ter aí um jogo de cadeiras muito interessante, que você vai mexer com comunicação, Minas de Energia, provavelmente justiça. Ou seja, você tem um cenário desenhado para que você tenha uma remodelação da esplanada dos ministérios já de olho, não só em 25, como também em 26. Por favor, claro. É um problema, Wilson, não é só para o Paulo Pimenta, não. É um problema para o governo Lula e para o país. Se a Janja aumentar esse protagonismo de funções nas quais ela não deveria estar interferindo. Porque não é papel dela isso. E óbvio, isso aí vai ser ruim não só pro PT, pro governo, vai ser ruim para todo mundo. Talvez só seja bom para ela e olhe lá, se ela conseguir de fato fazer o que ela imagina que é capaz de conseguir fazer. E tudo isso acaba colocando também em pauta a eleição de 2026, né? A imagem de fragilidade que tanto querem afastar do Lula. O Financial Times soltou agora, acho que ontem ou hoje, uma matéria onde eles comparam o Lula com a idade dele, 79, com o Joe Biden. Essas coisas que eles tão claramente querem evitar esse tipo de comparação. Como é que vocês veem esse quadro da questão da idade? Rodolfo. Falei sobre isso também nesse fim de semana. Publicamos aqui uma análise sobre isso exatamente, porque e o texto começava assim. A segunda-feira em que o Lula foi internado, começou com a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, dizendo que era impossível comparar o Lula com o Biden. E terminou sendo inevitável, aquela segunda-feira, comparar o Lula com o Biden. É verdade. Wilson? Só fazer uma pontuação rápida, Inácio, porque o Rodolfo falou uma coisa sobre a Janja que ela é importante. Né? Se a Janja, de fato, assumir esse protagonismo na comunicação do governo federal, a tendência é que a comunicação do governo federal ela vai ser muito mais virulenta.
Ela não vai ser aquela comunicaçãozinha paz e amor que, de certa forma, o Pimenta tenta colocar nas redes sociais e também na relação dele, do presidente, com a imprensa. Vai ser uma comunicação muito mais bélica, porque a Janja, ela faz parte daquela chamada ala aloprada do PT. Então, assim, esperem que, de fato, vai ser uma comunicação bem mais agressiva, utilizando um termo, né, de autoajuda, vai ser uma comunicação, de fato, muito mais agressiva do que, de fato, já é hoje. E olha que a comunicação do governo Lula hoje não é nada afável. E ainda tem os vários desafios, porque eles não têm conseguido se comunicar, tem culpado a comunicação por, na verdade, até uma coisa que o Rodolfo já disse aqui em outras ocasiões, o problema não é necessariamente da comunicação, mas o que eles têm que comunicar que nem sempre é agradável ou que denote sucesso nas empreitadas dele, e aí eles estão culpando o mensageiro pela mensagem ruim.